Queridos alunos, estamos aqui gravando uma videoaula e nesta videoaula a nossa intenção é trazer um conceito muito importante para vocês, o conceito de diferencial, a diferencial de uma função. Basicamente, nós vamos ver que esse conceito, através dele, nós conseguimos fazer uma aproximação da variação da função, a variação da função f, ΔF, qual seja a diferença entre f de x mais ΔX menos f de x. Vamos procurar colocar isso na aula de hoje e, com o uso desse conceito de diferencial, nós vamos aproximar a variação de uma função e fazer esta aproximação para calcular valores aproximados de determinadas funções. Então, esse conceito vai permitir fazer o cálculo de algumas funções em pontos que você não conhece o valor, mas com a utilização da diferencial, a gente obtém um valor aproximado dessas funções, nesses valores desconhecidos de determinadas funções. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Em primeira instância, nós vamos colocar a definição Definição 1 de diferencial. Considere uma função y igual a f de x. A diferencial de uma função f é definida como a derivada da função f vezes a variação da função x, da variável x, tá? Bom, considere agora a função identidade, qual seja, considere f de x igual a x. Então, aplicando a definição de diferencial, ou seja, aplicando o operador diferencial dos dois lados dessa igualdade, nós temos que df vai ser igual a diferencial de x, que, segundo esta definição, é a derivada da f, ou seja, a f sendo x vai ser a derivada de x vezes a variação de x. E com isso temos que dx vai ser igual a 1 vezes ΔX. Ou seja, eu posso escrever a diferencial de x como sendo a própria variação de x, o próprio ΔX. E isto me dá uma segunda definição de diferencial, a definição 2. Então, teríamos a seguinte definição: df é definido como sendo a derivada de f' de x vezes a diferencial de x. Esta é uma segunda definição. Nesse momento, após termos dado duas definições de diferencial, duas definições equivalentes, nós vamos agora procurar dar o significado geométrico da diferencial, a interpretação geométrica da diferencial, considerando uma função convexa. Então, você vai ver que, no caso de uma função convexa, a diferencial vai aproximar a variação da função f. Quando você tem um incremento ΔX na variável x pequeno, essa aproximação é boa. Tanto menor ΔX, melhor é esta aproximação entre a diferencial de f e a variação de f. Então, vamos mostrar um gráfico em que isso será colocado para você. Vamos, então, à interpretação geométrica da diferencial. Vamos procurar desenhar aqui uma função convexa e vamos traçar
uma reta tangente, aqui está o ponto de tangência, aqui o eixo x. Vamos considerar esse ponto como sendo uma variável x e vamos dar um incremento x a x de delta x, x mais delta x. Esse pedacinho aqui corresponderia ao incremento positivo, o incremento ΔX. O ângulo que essa reta faz com o eixo x é um ângulo alfa. Aqui estaria o ângulo alfa. E aqui estaria uma vertical passada pelo ponto x mais ΔX. Aqui nós teríamos o eixo y. Esse ponto x teria uma imagem f de x. E essa pré-imagem x, acrescida desse incremento ΔX, teria uma imagem f de x mais ΔX. Nós queremos saber quanto corresponde esse comprimento aqui, m. Quem seria esse valor de m? Então, se dessemos um zoom nesse triângulo retângulo, nós teríamos esse triângulo desenhado aqui. Aqui um ângulo de 90 graus. Aqui estaria o ângulo alfa, que é o mesmo ângulo que essa reta tangente faz com o eixo x. E a tangente de alfa, se esse cateto aqui é m, o cateto oposto, esse comprimento aqui é ΔX, que corresponde a esse mesmo cateto. E nós teríamos que a tangente de alfa é igual a o cateto oposto m sobre ΔX. Mas quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa é o coeficiente angular dessa reta tangente. É a derivada de f no ponto x, na abscissa x. Então, nós teríamos que f' de x é igual a m sobre ΔX e, portanto, m é igual a f' de x vezes ΔX. Ou seja, m é exatamente a diferencial de f. Então, repare, m é a diferencial de f. E esse pedaço todo aqui, ó, corresponde à variação de f, né? Então, nós percebemos que todo esse comprimento aqui é a variação de f, enquanto que a diferencial de f é apenas esse pedacinho. Portanto, para uma função convexa, a diferencial de f é menor que a variação de f. Mas nós vamos ver que a diferencial de f aproxima a variação de f quando o incremento ΔX tende a zero. Vamos ver isso na próxima etapa. Nessa etapa da nossa videoaula, nós queremos mostrar que a diferencial aproxima a variação da função f. Ou seja, quando o incremento na variável x, ΔX, é pequeno, ou seja, quando o ΔX está indo para zero, a variação da função f está muito próxima da diferencial de f. Então, esse é o nosso objetivo nesse momento. Precisamente, nós vamos mostrar o quê? Que o limite do quociente de Newton, ou melhor, o limite do quociente entre a variação de f e ΔF é 1 quando ΔX tende a zero. Esse é o nosso objetivo. Então, afirmo para vocês que a diferencial de f pode ser aproximada pela variação de f, ou vice-versa, né? Quando ΔX tende a zero. Quando o incremento da variável x tende a zero. Então, isto é equivalente a dizer que o limite entre df, entre o quociente de df por ΔF, quando ΔX tende a zero, este quociente é igual a 1. Afirmo isto. Então, vamos à demonstração. Bom, com efeito, temos que
o limite do quociente de df por delta f, quando delta x tende a zero, é igual ao limite de delta x tendendo a zero. Usando aqui a definição de diferencial, nós temos que a diferencial de f é a derivada da f, da função f, vezes o incremento Δx. E o df é a variação da função f de x mais Δx menos f de x. Agora, dividindo o numerador e o denominador por Δx, nós temos que o limite de Δx tendendo a zero de f' de x Δx sobre Δx dividido por f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, né? Isso aqui é igual. Tomando o limite, posso cancelar Δx com Δx. Esse numerador não depende de Δx, funciona como uma constante. Isso aqui é uma constante em relação a Δx. Então, temos que aquele limite de Δx tendendo a zero vai ficar o limite de f' de x sobre f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Usando que o limite do quociente é o quociente dos limites quando esses limites existem, e o limite do numerador é exatamente constante em relação a Δx, então temos que o limite do numerador é f' de x, e o limite do denominador, quando Δx tende a zero, é exatamente o limite do quociente de Newton. E isso aqui é exatamente a derivada de f no ponto x. Portanto, temos que esse quociente é o quociente do numerador, que é a derivada de f no ponto x pela derivada de f no ponto x. Ou seja, esse quociente é igual a 1. E com isso, fica demonstrado que o limite de df sobre ΔF, quando Δx vai para zero, quando Δx é pequeno, isso aqui se aproxima de 1, né? Ou seja, nós podemos aproximar a diferencial de f pela variação de f, ou vice-versa. Ou seja, isto é, eu posso fazer com que a variação de f, que é f de x mais Δx, pode ser aproximada por df, que é a diferencial de f, que é dada por f' de x Δx, quando Δx tende a zero, ou quando Δx é pequeno, ok? Então, com esta ideia, eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Com esta ideia, nós vamos fazer agora algumas aplicações para o cálculo de determinadas funções conhecidas em valores que nós não conhecemos muito bem, né? Vamos procurar calcular o valor de algumas funções. Vamos fazer alguns exemplos, portanto, para o cálculo de funções em valores desconhecidos com o auxílio da diferencial de f, aproximando a variação da função f. Com esse sentido da diferencial como uma aproximação da variação da função f, nós vamos procurar agora fazer um exemplo, né, que ilustre bem esta aproximação. Vamos ao primeiro exercício, que seria o cálculo da raiz de 27, um valor aproximado da raiz de 27, né, com auxílio da diferencial de f. Então, solução. Vamos obter quem seria a função que estaria em jogo aqui nesse cálculo aproximado da raiz de 27. A função
a ser considerada é a função f de x, que se obtém quando você remove o radicando 27 e coloca no lugar do número 27 a variável x. F de x igual a raiz de x. Temos que a derivada dessa função é a derivada de x elevado a 1 meio, que é 1 meio x elevado a 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Bom, o valor de x mais Δx, x mais o incremento Δx, é o valor que é desconhecido, o valor desconhecido da função, que você quer saber o valor da função nesse valor desconhecido. O valor x, a variável x, é o valor x, um valor exato da função, um valor conhecido da função, um valor no qual você conhece a função. O valor mais próximo de 27, em que você conhece o valor da raiz. Esse valor é 25, raiz de 25 é 5. Você conhece o valor dessa função raiz quadrada no ponto x igual a 25, na abscissa x igual a 25, na pré-imagem x igual a 25. Então, pelo que nós vimos anteriormente na relação 2, nós temos essa aproximação, que f de x mais Δx pode ser aproximado por f de x mais f' de x vezes a variação de x. Em nosso caso, x mais ΔX é 27 e x é 25. Portanto, ΔX, que é x mais ΔX menos x, é igual a 27 menos 25, que é igual a 2. Portanto, temos que ΔX é igual a 2. Então, substituindo os valores de x mais ΔX, x e f' de x vezes ΔX nessa relação 3, nós temos o seguinte: f de 27 é aproximadamente igual a f de 25 mais a derivada de f, 1 meio, vezes x elevado a menos meio, ou seja, o inverso de x elevado a 1 meio, no ponto x igual a 25, vezes ΔX, que vale 2. Tá certo? Estou calculando essa derivada na abscissa x igual a 25, no ponto x igual a 25. Bom, quem é f de 27? É fazer x igual a 27. Então, eu tenho que f de 27 é raiz de 27. Então, nós teríamos o seguinte: a raiz de 27 é aproximadamente igual a raiz de 25, que é a função f no ponto 25, mais 1 meio, que multiplica 1 sobre a raiz quadrada de 25, x elevado a 1 meio, no ponto x igual a 25. Ou seja, nós teríamos que a raiz de 27 é aproximadamente igual a 5 mais 1 meio vezes 1 vezes 5. 1 quinto, né? Ou seja, a raiz de 27 é aproximadamente igual a 5 mais 1 décimo. Ou seja, 5 mais 0,1. Portanto, 5,1 é um valor aproximado para a raiz de 27. Né? Raiz de 27 pode ser aproximada, o valor de raiz de 27, a raiz quadrada de 27, pode ser aproximado por 5,1. Ok? Então, esse é um exemplo que nós podemos ter para o cálculo da raiz quadrada de um número desconhecido, que você não sabe o valor exato, com o auxílio da diferencial de f. Bom, nós esperamos que, através dessa videoaula, vocês possam ter tido uma ideia do conceito de diferencial.
Esse conceito diferencial é muito útil. Ele vai ser empregado também quando estudarmos as integrais. A diferencial vai estar presente, né? Quando estudarmos as integrais, né? A integral de uma função, né? E esse conceito é muito importante com uma aproximação. Muitos problemas podem ser resolvidos, problemas de cálculo, usando esse conceito de diferencial. E vimos aqui um exemplo dessas aplicações no cálculo de funções conhecidas, mas em valores que você não conhece. Mas com a ajuda da diferencial, desse conceito, você pode calcular valores aproximados de funções das quais você não conhece o valor, né? O valor como raiz de 27 ou raiz cúbica de 30 e por aí vai, né? Então, com o auxílio da diferencial, você pode calcular valores aproximados para raiz cúbica, raiz quadrada de determinados números que você não sabe tradicionalmente o valor, né? E obtém uma excelente aproximação através desse conceito. Então, espero que vocês tenham tido uma ideia desse conceito e agora poderem trabalhar com ele na aplicação de outros problemas, na resolução de outros problemas e em outras situações. Obrigado pela atenção de vocês.